Olá, alunos e alunas! A gente está iniciando mais uma aula de História, primeira série, aula 29. Eu sou a professora Cibele. Sempre quando a gente inicia a aula, o importante é a gente ter os objetivos da aula de hoje. Então vamos ver quais são os nossos objetivos para a aula de hoje. Então a gente tem que identificar e analisar as diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre as populações em diferentes tempos e espaços. Como a gente está vendo o período medieval, a Europa feudal, que é o do nosso título aqui, e a formação dos reinos bárbaros, então a gente está vendo ali entre século V, mais ou menos hoje a gente iria ali até o século VIII. Então a gente vai entender um pouco melhor como se formou os reinos, como foi os deslocamentos dentro do território do antigo Império Romano do Ocidente. Porque a gente tem que ter bem claro que a gente vai analisar aqui pós-queda do Império Romano do Ocidente. O do Oriente ainda vai perdurar por quase 1000 anos. Daí a gente também vai fazer o quê? Analisar os reinos bárbaros e compreender o seu processo de formação. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como se formaram os reinos bárbaros, como esses povos que viviam fora dos limites do Império Romano do Ocidente, como que eles entraram e aonde eles se fixaram dentro desse território. Relembrando, Então vamos ver um pouquinho o que vocês já viram nas aulas anteriores. Então aqui na aula anterior vocês viram a queda de Roma, e a cristianização do Ocidente romano. Então vocês devem ter visto lá o Edito de Constantino, vocês devem ter visto a crise que ocorreu no século III, século IV e que vai culminar com a queda de Roma. Por que Roma? Porque Roma é o símbolo do poder do Império Romano. É a principal cidade do Império, é onde fica o imperador. Então é um local onde tem as formações das legiões romanas, o deslocamento dos soldados. Então a gente vai entender melhor, por que isso ocorreu, o que levou à queda de Roma. Então vocês viram esse processo. Após a queda de Roma, a gente tem a formação dos reinos bárbaros. Então a gente vai ver aqui, então o que vocês viram? A crise do Império Romano, ela se deflagra com algumas características, o enfraquecimento do Estado romano, uma sucessão de imperadores que não tinham tino administrativo, não sabiam administrar um vasto império como o Império Romano do Ocidente, a retração do poder público em favor dos poderes privados. Então, se antes o sistema público romano funcionava muito bem, a partir do século III, que entra na crise o Império Romano, a gente vai ter os poderes privados aparecendo mais em relação ao poder público. O enfraquecimento do poder central com a divisão do Império entre Ocidente e Oriente, que é o momento que o imperador romano resolve criar um segundo núcleo de poder no Oriente, e isso acaba enfraquecendo o Ocidente. A regionalização da economia, então as pessoas vão começar a fugir da cidade, principalmente de Roma, em direção ao campo. Por quê? Porque lá eles têm mais proteção, eles têm um ganho de vida melhor. O declínio do sistema escravista, como que o Império Romano agregava escravos? Através de conflitos. Quem eram os escravos? Prisioneiros de guerra. Se o Império Romano não faz mais essa expansão territorial, não vai fazer mais conflitos e trazer mais escravos, a gente começa a ter uma crise do sistema escravista. A insatisfação do exército romano, por quê? Porque os soldos, que é o que o soldado ganha por cada conflito, diminui muito. Os espólios de guerra diminuem muito. Isso faz com que o exército romano se torne insatisfeito. E a gente tem que pensar que no século IV e V, a gente tem vários bárbaros que também fazem parte do exército romano. Então a insatisfação é generalizada. As constantes invasões de outros povos, que viviam à margem do Império. Então a gente vai ter a entrada dos hunos, invasões dos próprios francos. Então vários povos, que são chamados de povos bárbaros, vão entrar e tentar ganhar um pouquinho do que tem o Império Romano. Na verdade, eu acho que eles não tinham noção assim, vamos conquistar o Império Romano, mas sim vamos mostrar que a gente está aqui, vamos mostrar que a gente tem poder. E é isso que eles faziam. Então os hunos, quando invadem Roma, eles mostram para os romanos o quê? Nós temos força, nós temos poder, o seu exército está ultrapassado. Então isso vai acabar mostrando para os romanos que eles estão cada vez perdendo mais poder.
Daí aqui, ó, você sabia que a Europa feudal se formou a partir da desagregação do Império Romano do Ocidente? Então, nas ruínas do Império Romano do Ocidente, a gente tem a formação dos reinos bárbaros. Então, a gente não pode pensar que com a queda de Roma e o fim do Império Romano do Ocidente, acabou-se os romanos. Não, a gente vai ter uma fusão entre os povos bárbaros e os romanos que ainda permanecem pós-queda do Império Romano do Ocidente. Que vários povos que viviam às margens do antigo Império Romano entraram nesse território, como eu falei para vocês anteriormente, e formaram os chamados reinos bárbaros. Assim, a gente terá a construção da Europa feudal, que vai ser formada em cima de lendas, mitos, bruxas, magos, cavaleiros, reis e uma igreja que cada vez mais vai crescer em poder. Cada vez mais a igreja vai conquistar espaço dentro dessa Europa feudal que se forma após a desagregação do Império Romano do Ocidente. São a partir dessas construções que a gente terá os traços mais marcantes da sociedade medieval, né? Que até o Jacques Le Goff chama de o Ocidente maravilhoso, né? A Idade Média maravilhosa. Então, as fontes medievais, elas levam a gente a uma viagem por essa história medieval. A maior parte das fontes que a gente tem para estudar o período medieval são, sim, fontes religiosas, né? São feitas, inclusive, pelos santos padres da Igreja Católica, que são aqueles estudiosos que estão em mosteiro, abadias e conventos e que se debruçam em fontes tanto gregas quanto romanas para traçar a história e a evolução desses povos. Então, é nessas fontes que a gente acaba fazendo, né, a reconstrução do passado. Aqui a gente tem uma imagem que mostra como ficou, pós-queda do Império Romano do Ocidente, a formação dos reinos bárbaros. Então, a gente tem aqui, né, os reinos formando, você está vendo, então a gente vai ter no rosinha os francos, né, que a gente vai se dedicar uma aula especialmente aos francos, né? A gente tem os burgúndios, os ostrogodos, né? A gente tem os suevos, a gente tem os visigodos, né? Vocês sabem que dos godos, que a gente vai estudar mais à frente, a gente tem dois grupos, visigodos, ostrogodos, tá? Então são esses. Daí a gente tem os vândalos, que ficam no norte da África. Então são o único grupo de bárbaros que não vai se fixar dentro da Europa. Eles vão para o norte da África, a região ali de Cartago, né? Vocês devem ter estudado, né? A gente estudou lá as guerras púnicas. Então, aqui está Cartago, norte da África, onde a gente tem os vândalos. E aqui a gente vai ter os anglos-saxões, né? Anglos e saxões que vão formar depois, né, o primeiro reino da Britânia, que a gente vai estudar também mais à frente. E esse mapa é para que vocês tenham uma noção, né, do espaço geográfico. Quando a gente estuda a história, a gente não deve pensar só na história enquanto fazer história, representação do passado, mas também entender a formação do espaço físico, né? Qual foi a delimitação das fronteiras? Como ficaram essas fronteiras? Como surgiram os países atuais que a gente conhece hoje? E muita gente vai conhecer vendo aqui esse período, né? A gente vai ver, através desse contexto, dessa formação desse território dentro da Europa, a gente vai ter o mapa da Europa atual. Daí aqui a problemática da nossa aula de hoje, né, em cima de tudo isso que a gente viu até o momento. Pensando na entrada dos vários grupos bárbaros, das mais diferentes origens, nós podemos pensar que teremos um novo mapa da Europa feudal, né? Partindo desse pressuposto, a nossa problemática para a aula de hoje é como ocorreu a formação dos reinos bárbaros após a queda de Roma em 476 d.C. Então, essa é a problemática da nossa aula de hoje. Daí aqui a gente tem um mapa para vocês terem uma noção de qual era a extensão do antigo Império Romano do Ocidente. Em vermelho a gente tem o Império Romano do Ocidente, e em roxo a gente tem o Império Romano do Oriente, depois da divisão, né, após a morte lá de Teodósio em 395 DC. Então aqui é as fronteiras do antigo Império Romano, né, se a gente juntar tanto o Oriente quanto o Ocidente, e aqui a gente vai ter a formação dos reinos bárbaros. Então eles vão pegar, sim, o território do antigo Império Romano. Agora a gente tem a atividade 1, e o que consiste essa atividade para você, aluno, aluna? Você vai, em cima do que a gente viu até o momento, responder as duas questõezinhas e a gente já volta na sequência com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 1. Então, tinha as duas questões, então vamos à resolução. Cite duas razões para a queda de Roma e o fim do Império Romano do Ocidente. Então, você tem N razões, né, para a queda, mas você poderia colocar o declínio do sistema escravista e a regionalização da economia. Mas você também poderia falar da mudança do sistema, né, administrativo, onde se privilegiava o público para o privado, né? Você também poderia falar da insatisfação popular da plebe, que também é muito grande aí por volta do século V, então você poderia colocar N coisas aí para responder. B. Como eram chamados os povos que viviam às margens do Império Romano? Povos bárbaros. Né? Então esse termo aqui é que designa essas populações que não são romanizadas. Daí aqui a definição de bárbaro, para você entender melhor essa palavra, que é uma palavra hoje que é muito utilizada na modernidade, né, na contemporaneidade, mas aqui ela tem um outro conceito para a gente. Então o termo bárbaro, quando a gente está estudando Idade Média e a formação dos reinos bárbaros, a gente está designando as populações ou os povos que não estavam dentro do limes do Império Romano. Limes é o quê? Não faziam parte das fortificações, edificações e limites do Império Romano do Ocidente. Então, essas populações eram consideradas populações bárbaras. Tá? Todos que viviam fora do limes do Império eram considerados inferiores pelos romanos. Eles não eram romanizados. A gente tem que pensar que no século V a gente já tem o Império Romano cristianizado. E os bárbaros, eles não são cristãos, eles são pagãos. Tá? Então, esse paganismo não é visto com bons olhos por esse montante romano já cristianizado. Aqui eu coloquei uma definição de limes, né? Então, em latim, limes, conjunto de fortificações, delimitações e ocupações sistemáticas romanas nas bordas do seu império. Então, toda a fronteira do Império Romano é chamado de limes. E tudo que está à margem desse limes são considerados populações bárbaras. Daí aqui a gente tem um mapa da maior extensão alcançada pelo Império Romano, que foi em 117, Anno Domini, ou antes de Cristo, é a mesma coisa, aqui é ano do Senhor, né? Mas é a mesma coisa, então, pós Jesus Cristo. Então a gente tem aqui as províncias senatoriais, as províncias imperiais e os estados clientes, que são aqueles estados que não são romanos, mas eles têm como se fossem acordos com os romanos. A gente tem que pensar que Roma não pilhava e conquistava tudo. Antes ela tentava trazer essa população para o seu lado. Se houvesse resistência, daí sim ela saqueava, roubava e escravizava. Caso contrário, ela fixava como clientes, né, como os novos clientes romanos. Então também tinha esse sistema. Os povos bárbaros, né, a partir da segunda metade do século V, mais ou menos por volta de
450, nós temos a formação aí de reinos já à margem, né, do antigo Império Romano do Ocidente. Então a gente vai ter aí já uma conformação. Então a gente tem desde lá do século IV, V, a tentativa de entrada desses grupos. Primeiro eles tentaram uma entrada pacífica, fazer acordos com os romanos. Como eles viram que isso não era possível, eles começaram a entrar vendo o enfraquecimento do Império Romano. Tá? Então eles perceberam que os romanos já não tinham mais aquele poder e assim eles poderiam adentrar ali dentro do seu território. Quais são os grupos étnicos que são considerados os bárbaros, né? Na Península Itálica, a gente vai ter ostrogodos e lombardos. Na Gália, visigodos, burgúndios, alamanos e francos. Na Península Ibérica, suevos e visigodos. Na Britânia, que é onde é hoje a Grã-Bretanha, né? Ânglos, saxões e jutos. No norte da África, os vândalos, que eu falei que é o único grupo que não vai se fixar na Europa, vai ficar no norte da África. Aqui as migrações dos povos bárbaros entre os séculos II e V, então os povos bárbaros eles estavam em constante movimento. Por quê? Eles eram nômades. Eles só se tornam sedentários a partir das formações dos reinos bárbaros. Então a gente vai ter aqui as várias migrações, né? Vândalos, hunos, né? Os hunos não são germânicos, tá? Daí a gente vai ter visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, burgúndios e lombardos. Então vocês vão ver que eles vão migrar das margens, aqui seriam os limes do Império Romano, e eles adentrando, né? Tentando buscar o seu território e melhores condições de vida, né? Porque o que queriam, na verdade, os bárbaros era a estabilidade, tanto econômica quanto de fixação num território, já que você ficar se deslocando o tempo inteiro com a sua família, né, mulher, filhos, pessoas idosas, pessoas doentes, é extremamente sacrificante. Então não pense que era uma vida fácil para os bárbaros, mas era uma vida extremamente dura. Aqui a gente tem um mapa já no século VI com a formação dos reinos bárbaros: visigodos, suevos, francos, burgúndios, ostrogodos, vândalos. E aqui vão estar os anglos e os saxões que fazem a junção de anglo-saxões. Então a gente tem aí a formação dos reinos bárbaros dentro da Europa. A atividade 2 de hoje. Essa atividade é um pouquinho diferente da anterior, né? Então, de acordo com o estudado até agora, podemos afirmar que... Então, você tem aqui a alternativa A e B. No próximo slide, vocês vão ter a C e a D. E daí vocês vão escolher qual é a alternativa correta. E a gente já volta com a sequência, a correção.
Então vamos à correção da atividade 2. Então vocês tinham a letra A e B no slide anterior, aqui a C e a D, e vocês teriam que escolher qual é a alternativa correta. A correta é a letra D. A partir da segunda metade do século V, temos a formação de vários reinos germânicos que se anexaram, né, nas regiões do antigo Império Romano do Ocidente. A gente vai entender melhor o que são esses germânicos, tá? Que eu ainda não expliquei para vocês, mas a gente vai entender quem são esses povos germânicos, né? Já que a gente tem uma onda de povos bárbaros, mas não são todos os povos bárbaros que são considerados germânicos, tá? Então tem essa distinção, mas a gente vai ver isso mais à frente. Aqui os reinos bárbaros. Então agora a gente vai entender melhor como é que ficou cada reino, como é que ele se formou, qual é a sua configuração. É importante que você, aluno, tenha em mente que tudo isso ocorre porque a gente tem o fim do Império Romano do Ocidente. Né? Como eu sempre digo, eu friso bastante o Ocidente, por quê? Porque a gente ainda tem o Império Romano do Oriente, que vai perdurar por quase 1000 anos depois da queda do Império Romano do Ocidente. Né, que também é conhecido como Império Bizantino. Então a gente tem que pensar que acabou no Ocidente o Império Romano, mas no Oriente ele ainda continua. Tá? Então aqui, o fim do Império Romano do Ocidente significou o início da formação dos reinos bárbaros, que apesar de muitos grupos bárbaros já estarem inseridos nas fileiras do exército romano, como eu falei para vocês anteriormente, né, a gente tinha muitos soldados romanos que eram bárbaros. Tá? Então eles ingressavam, eles eram aceitos pelos romanos e acabavam, né, fazendo aí o montante das fileiras do exército romano. E muitos, inclusive, chegaram a ocupar cargos de generais, né, cargos de comando dentro do exército romano. O território após a queda de Roma é formado a partir dessa intensa migração dos povos bárbaros e de pilhagem, que a gente viu naquele mapa do slide anterior. Então eles vieram de todas as regiões e adentraram dentro do antigo Império Romano do Ocidente. Então aqui a gente tem outro mapa que mostra essas migrações, né? Então a gente vai ver que é uma intensa migração dos povos bárbaros após a queda de Roma. Então essa migração aqui, esse mapa, ele representa as migrações entre o século V e VI. Então, né, a Roma cai em 476 DC, então é aí até o século VI. Então a gente vai ver aí, né, as várias entradas desses grupos, que são as setas mostrando, né, aqui os vândalos, francos, né, burgúndios, visigodos, ostrogodos. Então a gente vai perceber que eles ocupam todo o mapa. E aqui a gente tem o Império Romano do Oriente. Né? Então você pode ver que quase não tem movimento aqui. Por quê? Porque eles não são invadidos. Então os povos bárbaros eles vão se fixar no território do antigo Império Romano. Por que que eles se fixam no território do antigo Império Romano do Ocidente? Porque o Império Romano já tem suas estruturas montadas. Tanto a parte física das construções como legislação, muito do direito romano vai ser apropriado nas leis sálicas, que são as leis dos povos bárbaros. Então eles vão aproveitar muito da estrutura e de tudo que já tinha sido feito dentro do Império Romano. Né? Até a adoção da língua. Quando há a cristianização dos povos bárbaros, eles também vão adotar o latim como língua oficial. Então a gente vai ter aí uma fusão, né? Tanto da cultura bárbara com a cultura romana. Aqui a formação dos reinos bárbaros, mais um mapa que mostra novamente como é que eles ficaram. Isso aqui por volta de 526. Aqui é o mapa da Europa e a gente vai ter os anglo-saxões, né, francos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, reino dos suevos, né, e aqui os vândalos. Então a gente vai ver, e aqui estão os lombardos. Então a gente vai ver que eles vão ocupar toda essa região aqui. E aqui a gente tem o Império Romano do Oriente, tá? Que fica aqui sem ser invadido por enquanto, sem ter, né, ocupação por parte dos povos bárbaros. Por quê? Porque os povos bárbaros vão se preocupar com essa região, que na verdade é uma região que sempre eles cobiçaram. Tá? Daí aqui a gente tem agora uma parte da nossa aula que é bem interessante, que é a análise das fontes. Então eu vou ler com vocês as fontes e vou explicando. São através dessas fontes aqui que a gente entende um pouco melhor, né, a história
de ocupação dos reinos e formação dos reinos bárbaros. Então aqui, reis e chefes saxões, século VII. Então essa fonte aqui, né, é do Beda o Venerável, História Ecclesiastica Gente Anglorum, que é a história eclesiástica dos povos anglo-saxões, a formação dos povos anglo-saxões. É uma fonte bem interessante. Essa fonte, você encontra ela na internet, traduções, mas aqui eu tirei do livro da Maria Guadalupe Sanches, né, que é um livro, uma coletânea de fontes medievais, que ela começa lá no século V e vai até o século XV, contando toda a história medieval em trechos de fontes. Tá? Então aqui, ó, os chamados velhos saxões não têm rei, mas um grande número de chefes colocado à cabeça de sua nação. Era comum entre os reinos bárbaros chefes tribais, eles eram tribos, eles eram clãs, então eles não tinham rei, eles tinham um chefe guerreiro. O cara que mais se destacava em armas era o que se tornava o líder daquele grupo. Tá? Em caso de guerra iminente, havia um sorteio com critérios iguais para todos, e aquele que desse sorte e favorecesse era seguido como general todo o tempo de guerra. Tá? Obedeciam-no, mas finda a guerra, todos os chefes tornavam a ser iguais em poder. Então, era escolhido de um grupo de chefes tribais um chefe, né? Aquele que por sorteio era alçado ao comando de general daquele grupo. E ele só ficava assim durante aquele conflito eminente. Acabado o conflito, ele voltava novamente a ser o chefe da sua tribo. E cada chefe tinha a mesma representatividade. Todos eram considerados iguais. Tá? E também não havia hereditariedade. Não era passado o comando de pai para filho, mas por destaques bélicos. Quanto maior e melhor o guerreiro, mais ele tinha chance de se tornar um chefe tribal. Tá? Então era assim que formava. Agora aqui a gente tem outra fonte, a invasão da Itália pelos lombardos. Né? Daí ali Alboino, rei dos lombardos de 561 a 572. Essa fonte é de 568. Tá? Na verdade, Alboino, antes de partir para a Itália com os lombardos, pediu auxílio aos seus velhos amigos saxões. Então a gente pode pensar aqui que existia uma ligação de amizade entre os chefes bárbaros. Então, Alboino, que era um chefe dos lombardos, vai pedir auxílio para os saxões, a fim de entrar naquela espaçosa terra e ocupá-lo com maiores efetivos. Então ele queria o quê? Ampliar o seu exército, juntando o exército dos lombardos com os saxões para conquistar a região que era de interesse dele. Acudiram ao apelo mais de 20.000 saxões, acompanhados pelas mulheres, filhos, para com ele penetrarem na Itália. Era muito comum nos deslocamentos dos povos bárbaros eles deslocarem com toda a família. Como eu falei para vocês, eles eram nômades, então o deslocamento era comum. Tá? Tendo conhecimento disto, Clotário e Sigiberto, reis dos francos, colocaram os suevos e outros povos nos locais de onde tinham saído os saxões. Então, quer dizer, os saxões deixaram seu território para ajudar os lombardos, já os francos tomaram os territórios dos saxões. E era assim que funcionava. Para você manter um território, você tinha que se fixar no território. Então, Alboino entregou aos seus amigos os hunos os próprios territórios, ou seja, a Panônia. Panônia, antiga província romana. Tá? Sob condição de que se em qualquer altura fosse necessário aos lombardos voltarem para trás, né, tornariam a pedir aquelas terras. Então foi um empréstimo, né, que os lombardos fizeram para os hunos do território. Daí aqui, ó. Portanto, os lombardos abandonaram a Panônia com as mulheres e os filhos e todas as alfaias, quer dizer, tudo que eles tinham, né, precipitaram-se para a Itália para ocupá-la. Né? Tinham habitado a Panônia durante quase 42 anos e dela saíram no mês de abril, pela primeira indicção no primeiro ano do ciclo de 15 anos. Então, após dado esse ciclo, eles abandonaram aquela terra. No dia seguinte, a Santa Páscoa. Por que aqui tem Santa Páscoa? Porque isso daqui é uma fonte feita por um membro da igreja. Tá? Apesar dos lombardos não serem cristianizados ainda, a fonte que fala sobre eles é uma fonte cristã. Então, é claro, você tem que pensar que tem influência de quem está escrevendo a fonte. Cujas festividades se deu naquele ano de acordo com os cálculos da razão, no próprio dia, né, das calêndulas de abril. Calendas de abril é o primeiro dia de cada mês do antigo calendário romano que ocorria a lua nova. 568 anos depois da encarnação do Senhor.
Então, é uma fonte cristã, por isso que ela usa tantas terminações do calendário cristão, tá? E a gente vai encontrar essa fonte aqui na Monumenta Germânica Histórica, que é uma das maiores fontes que a gente tem para estudar os povos bárbaros, porque ela consta, na verdade, a história dos francos. Todos os povos que tiveram contato com os francos estão na Monumenta Germânica Histórica, que é uma série de volumes gigantesco e foi feito ao longo dos anos, né? Foi ali ao longo de vários anos. Então, é uma fonte interessantíssima. Ela também faz parte, né, da Maria Guadalupe Pedreiro Chances, que é a história da Idade Média, que eu falei para vocês, que é textos e relatos. A atividade 3. A atividade 3 consiste no quê? Você vai copiar as duas questõezinhas no caderno. No próximo slide, vocês vão ter o texto de apoio, para daí, na sequência, fazer a resolução. E a gente já volta com a resolução.
Então voltamos para a correção da atividade 3. Vale lembrar vocês que vocês sabem que a frequência mudou um pouquinho, vocês têm que ir lá no link da primeira atividade, responder a atividade, clicar para confirmar a presença na aula de hoje. Não esqueçam de fazer isso. Então vamos à correção da nossa atividade 3. Segundo o texto, quem é a segunda maior proprietária imobiliária do Ocidente? A igreja. Vocês sabem que a igreja recebia tanto uma parte de um dos filhos de qualquer cristão, como também, se o cristão não tivesse filhos, tudo ficava para a igreja em testamento. Então isso era muito divulgado. E Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, era um dos maiores divulgadores de doações para a igreja. Ele pedia que fizessem isso. De acordo com o texto, qual era a recomendação feita por Santo Agostinho aos cristãos? Todo cristão deveria deixar a igreja em testamento a parte de um filho. Então um filho ficava sem herança. E caso não tivesse descendente, deveria nomeá-la sua única herdeira. E o que acontecia com a esposa desse homem? Ela entrava e ingressava num convento. E na vida religiosa você não precisa de bens materiais. Tá? Atividade 4. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Então vocês têm 4 alternativas aqui, vocês vão ver qual é a incorreta e justificar. E na sequência a gente já volta com a correção. Então vamos à correção da atividade 4. Você tinha que escolher a alternativa incorreta. E a incorreta é a letra B. Os visigodos não eram considerados bárbaros. Qual que é a justificativa? Os visigodos vão se fixar na Península Ibérica e são considerados um dos vários povos chamados de bárbaros. Sim, os visigodos, eles são bárbaros, sim. Considerações sobre a aula de hoje. A gente chega à reta final da nossa aula de hoje, onde a gente viu os reinos, a formação dos reinos bárbaros e quem eram esses grupos bárbaros. Então a gente analisou a delimitação dos reinos bárbaros e a região que cada grupo vai se fixar dentro da Europa e também no norte da África, que é o caso dos vândalos. A queda do Império Romano do Ocidente não significou o fim dos romanos, mas sim a fusão da cultura romana com os hábitos e costumes dos povos chamados de bárbaros. Então a gente tem aí uma fusão. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre esses grupos, principalmente os germânicos e sua importância histórica na Europa. Então eu conto com vocês para a nossa próxima aula. Aqui a gente tem umas indicações bibliográficas para vocês aprofundarem o conhecimento, aqueles alunos que têm interesse no período medieval, Então a gente vai ter aqui História Medieval, que é um livro meu, que trata também desde o século V ao século XV. A gente tem do Hilário Franco Júnior, Idade Média, Nascimento do Ocidente, onde também ele vai tratar lá do século V até meados do século IX e X. E a gente tem esse daqui, que é uma coletânea de textos e testemunhos
do período medieval. Então, só tem fontes nessa obra. Interessantíssima para aqueles alunos que não conhecem uma fonte primária poderem analisar e compreender como era a linguagem, como era a representação, como era o cotidiano desses povos medievais. Tá? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula de História. Não esqueçam de confirmar a presença na aula de hoje através da resolução da atividade 1. Né? Então vocês clicam lá, fazem a atividade, mandam e assim está confirmada a sua presença na aula de hoje. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de História. Pax et Bonum!